povo, bem-vindos, amigos de Jesus, amigos do Evangelho, gente boa de Deus, vocês aí do Brasil, daqui de Recife, que estão se conectando. E eu quero agradecer a Glaucinha pelo convite, fiquei muito honrado de poder ter esse tempo com vocês, de reflexão. E vamos estar por 3 domingos, tem um domingo aí que é um feriado, que é um prensado, mas a gente vai estar durante 3 domingos conversando um pouco a respeito do Evangelho e da aplicação do Evangelho nesse tempo, né? Eu achei muito legal a proposta do pessoal da Estação do Cordeiro de propor essas reflexões sempre com um tema. E o nosso Ivo, lá de Fortaleza, veio com Sol de Primavera, né? Agora em setembro, e com a canção do Beto Guedes. E aí, quando a Gláucia conversou comigo e pensar numa temática, eu disse, vamos manter, porque eu sou apaixonado pelo Clube da Esquina. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui lá em BH, eu quis ir lá no local, ver onde era, que se reunia o Milton Nascimento, o Lô Borges, o Fernando Brant, o pessoal do 14 Bis, o Flávio Venturini, só gente de primeira, fazendo música de primeira. E o Beto Guedes, eu falei, vamos manter o Beto Guedes e vamos falar sobre Sal da Terra, que é essa canção dele, que se você prestar atenção na letra, né, além da melodia ser belíssima, se você prestar atenção na letra, ela está encharcada de evangelho. Eu prefiro muito mais ouvir o Beto Guedes do que boa parte das composições atuais dessa indústria do mundo gospel, né? Com letras pré-mastigadas, pré-fabricadas, que estão cobertas de heresia, de positivismo, de vã filosofia. E quando a gente ouve poesia de verdade, de gente que tem coração, de gente que tem sensibilidade, de gente que tem alma, a gente percebe a diferença. Então, a nossa proposta vai ser esse tempo que vamos ter juntos, de 3 domingos. A cada domingo eu vou pegar uma estrofe dessa música, porque a gente poderia fazer muita coisa com elas, poderíamos escrever livros a partir das estrofes da poesia do Beto Guedes. E então eu vou pegar 3 estrofes e, a partir dessas estrofes, a gente vai conversar um pouco, sempre buscando uma aplicação prática, né, na nossa própria vida e nas dinâmicas que nós travamos no nosso cotidiano. Essa canção, Sal da Terra, ela foi feita em 1981, então uma canção que já tem aí quase 40 anos, né? E continua tão atual, continua falando de uma maneira tão singular e tão forte para as pessoas do nosso próprio tempo. E aí eu queria destacar nessa passagem de hoje, nossa, a estrofe logo inicial, quando ele diz, anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem, que está na hora de arrumar. E aí eu queria me apropriar dessa poesia e dessa estrofe do Beto Guedes para fazer uma alegoria sobre esse chão da nossa casa. E eu queria hoje falar um pouco da nossa alma. Eu vejo o chão da nossa casa como a nossa alma, como essa parte de nós que muitas vezes a gente releva, que muitos sequer sabem que existe. Outros tantos já ficaram tão distantes dela que já não a podem encontrar, e há outros muitos, de fato, a perderam. E aí o Beto faz um convite, né? E faz uma provocação. Eu não quero te dizer nenhum segredo. Eu falo desse chão da alma, desse lugar, desse espaço dentro de nós que reflete
quem nós somos, o que nós pensamos, como nós sentimos, como nós processamos os fatos que a nós nos chegam, porque ele propõe que está na hora de arrumar. Eu não sei como é que está a tua alma, eu não sei como é que você está vivendo esse tempo, eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei se você teve perdas nesses dias, perdas, inclusive, por vítimas da pandemia. Mas existem outras perdas, perdas sociais, perdas profissionais, perda da nossa liberdade de ir e vir, perda de relações que, de alguma forma, se fragmentaram, perda de renda se alguém perdeu o emprego, perda de um status social que você mantinha e que, por conta de dificuldades, não conseguiu manter. A proposta de hoje vem porque está na hora de arrumar esse chão da nossa casa. E aí talvez alguém pergunte, mas o que é a alma? A alma é a sede, é o logradouro, é o endereço das nossas emoções, das nossas explosões, dos nossos sentimentos, das nossas intuições. A alma é o lugar onde se processa o prazer. A alma é o lugar de nascedouro da poesia, da alegria, da melodia, da sensibilidade. A alma é o espaço da estética. A alma compõe, como num crochê, aquilo que é belo. Mas a alma também pode ser um lugar de desprazer. A alma pode ser um lugar de sentimentos negativos. A alma pode ser um espaço de egoísmo. A alma pode ser um lugar de avareza. A alma pode dar lugar a uma plantação na qual o fruto é a inveja, é o desgosto, é a angústia. A alma, por vezes, é a promotora do pânico, da ansiedade. A alma se torna financiadora da brutalidade, da violência. É na alma onde surgem as grandes insensatez humanas. É na alma onde estão depositadas as nossas crenças, os nossos valores, os nossos conceitos. E aí eu queria me usufruir desse desafio que o Beto faz nessa canção e chama de Sal da Terra, para que a gente pare, para que a gente tenha a coragem de olhar para esse chão da nossa casa, que por vezes a gente despreza, que a gente não quer nem ver, que a gente não quer se deparar com ele. E uma das coisas boas dessa pandemia é que todo mundo teve que se enxergar, todo mundo teve que se encarar, todo mundo teve que conviver forçosamente consigo mesmo, porque, não raras vezes, a gente tem uma dinâmica de vida tão acachapante, tão esmagadora, tão comprometedora, que não dá tempo de pensar no que está acontecendo na nossa alma. A gente levanta, come, vai para o trabalho, pega a condução, almoça, fala com o cliente, despacha e-mail, atende reuniões, atende as demandas internas, atende a família, faz feira, compra remédio, paga as contas, volta para casa, come apressado, vai ver as últimas notícias, vai dormir, começa tudo de novo e a gente esquece que o chão da nossa casa está desarrumado. E chegou a hora da gente olhar para isso e entender que está na hora de arrumar. E nessa pandemia, eu tive o privilégio de conversar com muita gente e tive o privilégio de ter acesso ao coração e à alma de muitas pessoas. E nós pudemos perceber o quanto elas estão desarrumadas, o quanto elas estão desconectadas, desencontradas, desestabilizadas.
palavras, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas convicções. Quantos e quantos planos equivocados, quantas prioridades mal alinhadas, quantas decisões trágicas tomadas, e tudo isso tem um reflexo e um impacto violento, dramático e, por vezes, irreversível na alma. A alma é esse lugar onde as feridas podem durar uma vida inteira. A gente leva uma pancada no corpo, o osso quebra, a gente cola, a pele rasga, a gente costura. Mas a alma não. A alma é um terreno que, quando a faca do destino corta, que quando a faca das intempéries da vida machuca, ela tem a tendência de ter uma dificuldade muito grande de cicatrização. Eu conheço muita gente que a alma jamais cicatrizou. Por demandas que a vida provocou, por desencontros, por decisões equivocadas, feridas tão profundas que são, por vezes, difíceis de reverter e algumas entende que está na hora de arrumar. E só quem pode fazer uma arrumação nesse ambiente e nessa ambiência é o Espírito de Deus quando ele nos visita. Nessa pandemia, eu vi o quanto a alma humana está doente. E, sobretudo, olhando para o nosso país, eu vi como nós estamos existindo em meio a uma sociedade que parece que apodreceu. Nós estamos convivendo com o que há de pior no ser humano, num dos capítulos mais dramáticos da saga humana, debaixo do sol. Quanto egoísmo, quanta gente tirando proveito de uma situação dramática, quantas pessoas insensíveis e impermeáveis, trancadas nos seus castelos, nos seus bunkers, gente com poder aquisitivo que se isolou, e se isolou de tudo, e se isolou não só do mundo, mas se isolou da sua própria consciência e da sua responsabilidade com aqueles que lhe cercam. Empresários que, de forma irresponsável, demitiram sem necessidade. Muitos poderiam ter sustentado empregos e tinham caixa para fazê-lo, mas não fizeram. Políticos perversos, corruptos, tirando o dinheiro da saúde, que era para comprar o respirador que ia permitir que o sujeito não morresse numa antessala de UPA, asfixiado, numa agonia sem fim. O cara mete a mão nisso para aumentar o seu bocado. É uma coisa impensável. Pessoas da nossa própria família e alguns da nossa comunidade, profissionais liberais que perderam receita da noite para o dia, e ninguém olhou, e ninguém atentou, e ninguém se perguntou, nem se moveu na direção de entender o que é que o sujeito está passando, o que é que a sua família está passando. Isso revela uma alma muito doente. Quantos me buscaram nesse tempo com dramas dos mais diversos, crises conjugais aprofundadas, a pandemia forçou a relação que estava na epiderme, superficialmente existindo, e quando se encararam, os problemas subiram como uma piscina que tem entulho de água parada. Outros tantos vieram com dramas de naturezas diversas, existenciais, pessoas com dificuldades relacionais, pessoas traumatizadas, pessoas com problema de baixa autoestima, almas precisavam de um espaço para respirar, o chão da nossa casa, que precisa ser arrumado. E isso é urgente, e não há nada mais prioritário. Como a gente viu nessa pandemia, os jovens desprezando os riscos que os velhos correm.
Vimos agora, nessa liberação parcial, as praias lotadas, os bares do Leblon e de outros tantos lugares do Brasil. Pessoas que não pensam no idoso que está em casa, no grupo de risco, em prol de um prazer fugaz, temporário, que revela uma anorexia de musculatura do ser. Eu fico chocado em ver algumas atitudes, inclusive de pessoas próximas, que demonstram a irresponsabilidade e o profundo egoísmo, uma doença que se revelou mortal e que, apesar de não fazer distinção de ninguém, agora o Trump está lá, hospitalizado, e outros líderes mundiais foram acometidos. A nossa própria presidência no Brasil foi alvo da doença, ele e a sua esposa, o presidente Bolsonaro. Como a gente tem visto nesse tempo surgirem monstros que estavam guardados em nós, filosofias malditas, negacionismo, fake news. Nós nos tornamos uma indústria de mentiras e tudo isso afeta a alma, faz buracos nesse chão da nossa casa e nós ainda nos dizemos ser o maior país cristão do mundo. Nós somos um país cristão de gente sem Cristo. Nós somos, hoje, uma igreja que ocupa as páginas dos noticiários policiais. É deputada evangélica sendo processada por ter assassinado o marido numa trama familiar que daria uma ficção que o Spielberg não seria capaz de fazer melhor. É o presidente do partido sendo preso por conta de falcatrua, de desvio de dinheiro. Hoje, no UOL, tem uma pastora ensinando os fiéis da igreja, sobretudo as mulheres, a não serem molestadas sexualmente pelos pastores. Ensinando isso. E a gente vê a todo dia aí a igreja sendo notícia. Há 15 dias atrás, um dos homens mais fortes do Vaticano pediu para se afastar e se aposentar em função de graves denúncias e suspeitas de corrupção financeira dentro do cardealato da Igreja de Roma. São dias difíceis e são dias que revelam a alma humana que nós temos dentro de nós. O que esse vírus nos revelou é que nós nos tornamos pessoas insensíveis, egoístas, distantes da dor, da necessidade humana. Quando olhamos para as estatísticas, vemos que os pretos morreram muito mais, que as pessoas dos bairros menos assistidos morreram muito mais, que as regiões onde a medicina é menos evoluída morreram muito mais, que os hospitais que eram menos abastecidos, menos estruturados, menos capacitados, morreram muito mais. E olha que aqui a gente tem que fazer uma reverência ao SUS, porque não fosse o SUS e a estrutura da saúde pública tão criticada no nosso país, tenha certeza, nós teríamos passado de 300 ou 400 mil mortes hoje. Não estaríamos aí na faixa dos 150 mil. Eu, quando olho para Jesus, que é a manifestação de Deus nos revelando como eu e você deveríamos ser. Jesus é a resposta de Deus, de como ele é, daquilo que ele pode ser percebido, daquilo que ele pode ser entendido, porque Deus não pode ser prescrutado, não pode ser estudado. Deus se revela. Calbart diz que ele é o totalmente outro. Portanto, Jesus é o que de Deus a gente pode ver, aprender. E a gente vê que Jesus era um homem que tinha alma. Tinha alma, tinha sentimento, tinha emoções, tinha sensibilidade, tinha um olhar generoso,
tinha gestos largos, atitudes de bondade, de benignidade, de justiça. Jesus tinha alma. E a proposta de Deus para o homem é que o homem tenha alma. É que o homem tenha nesse chão da casa uma alma capaz de suportar os desafios do tempo no qual ele vive. E no nosso, esses desafios são dramáticos, exponenciais e, para muitos, insuportável, porque o número de suicídio não para de aumentar, inclusive entre os pastores. Suicídio de adolescente, suicídio de jovens, suicídio de adultos, suicídio do empresário, suicídio do pobre, suicídio do rico, suicídio do clérigo e suicídio do leigo. É um tempo de pavor e isso não nos permite fugir do que Jesus afirmou no sermão profético de Mateus 24, que seria um tempo, no tempo do fim, em que os homens iriam desmaiar de terror. Estamos no tempo do fim. Eu não posso dizer quando Jesus virá, mas nós estamos na ambiência do fim. Nós estamos respirando o ar do fim. Se é daqui a 1 ano, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, não importa. Mas a configuração é essa. É uma geração insensível, é uma geração de pessoas aversas a Deus, é uma geração de almas corrompidas, de homens voluptuosos, como vampiros humanos, que comem a alma das pessoas e arrancam delas aquilo que é mais caro. E a gente vê essa exploração dentro da igreja. As pessoas arrancando a alma do outro, tirando aquilo que ele nem mais tem. Ao invés de lhe dar esperança, promove uma teologia que está aplainando o terreno sobre o qual vai nascer erva daninha. Cardos e abrolhos e espinheiros vão sair daí. Eu me lembro do texto de Lucas, que revela esse Deus que encarna, mas não encarna como um robô, não encarna como um ser biônico, não encarna como super-homem, não encarna como um Deus do Olimpo, uma divindade greco-romana, de um panteão de deuses, não. Encarna como um homem que chora, que sofre, que sua e que sangra e que morre. Deus tem alma em Jesus. E é por isso que, no texto que Lucas fala de uma de suas visitas a Jerusalém, a gente percebe o quanto esse homem tem alma, porque ele é filho de Deus e ele é filho do homem. O chão da casa do nosso Senhor estava arrumado, estava coeso, conciso, e ele olha para Jerusalém. Ali do Monte das Oliveiras, aquela visão privilegiada. E quem já foi a Jerusalém sabe do que eu estou falando. Vendo ali o Domo da Rocha, o lugar onde o templo estava erigido, aquela construção que era uma das 7 maravilhas do mundo. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, os que te confrontam, os que te chamam à verdade, os que te chamam à realidade, os que te sacodem. E apedrejas os que a ti são enviados com a mensagem da salvação e de esperança. Se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz, mas isso agora está encoberto aos teus olhos. O Deus que chora, porque tem alma, porque olhou a configuração, o tecido social, a forma de estar arrumada e disposta, os enfrentamentos cotidianos sociais, chorou, porque aquilo tudo estava apodrecido. Porque a religião era promotora da morte,
porque os sacerdotes estavam em conluio com o sinédrio, que estava amancebado com a aristocracia, com as classes mais ricas, que transformaram aquele templo num grande negócio que movimentava a economia da cidade inteira. Jesus chora porque tem alma. Jesus se compadece porque ele sabe o resultado final, último, dessa experiência humana, de gente que vai secando por dentro, que vai murchando, que vai se tornando um deserto onde só os cactos sobrevivem. Ah, Jerusalém, Jerusalém, eu quis te ajuntar, eu quis te abraçar, eu quis te trazer palavra de vida, de paz e de esperança, mas vocês não quiseram. Porque vocês preferiam a girândola, vocês preferiram a aeróbica do sacrifício, do trabalho, do culto, do ascetismo judaico e da legislação mosaica com mais de 600 adições dos fariseus para tentarem, de alguma forma, anestesiar uma consciência que está leprosa, insensível, que não pode mais ser contristada ou contestada para o bem. Ah, Jerusalém, que matas os profetas. Eu quis fazer algo proveitoso para vós, mas vós não quisestes. Aquela era uma sociedade completamente perdida em si mesma. E perceba que a religião havia se tornado esse motor da desconfiguração da alma humana. Ah, que coisa! A religião é uma das maiores patrocinadoras da morte da alma. Porque a religião promove o desenvolvimento de um ser biônico, autossuficiente, autocentrado, autojustificado por si próprio e pelas suas obras meritórias. É uma desgraça. A religião anestesia o sentimento, mata a beleza, castra a estética daquilo que é bonito para ser livre, porque a religião condiciona, cerceia, enclausura, normatiza, dirige, sufoca. Jesus sabia de tudo isso. E olhava para aquela sociedade e para aquela engrenagem, aquela máquina de produzir engano e culpa, e chorou porque tinha alma. Porque é um Deus que sente, que se sensibiliza. Eu jamais creria numa divindade que se coloca na posição de supremacia, de um Deus absorto, de um Deus desconectado da realidade. Eu creio em Jesus porque é absurdo. E creio na realização da ressurreição como plano de Deus porque é improvável. Dom Aloysio Schai disse certa vez que todo homem queria ser rei. E que todo rei queria ser Deus. Mas só Deus quis ser homem. E por ser absurdo, e por ser improvável, e por ser impossível, é crível, mas só pode ser experimentado e entendido por fé. Jesus chora porque ele olha para aquela cidade que não tem alma, tem arquitetura, tem imponência, tem aqueles muros, aquelas pedras que extasiaram os discípulos, tem aquela estatal que funciona e que vive do sacrifício, da oblação e da liturgia servil que não produz paz e bem na alma. 7.000 sacerdotes, 10.000 levitas. Era mais do que os habitantes da cidade, porque Jerusalém tinha em torno de 25.000 pessoas, mas tinham outras categorias, outras classes de trabalhadores, de artesãos, de agricultores. Não cabia, por isso,
As pessoas tinham que morar em outras cidades próximas, como Jericó. E você percebe isso ali na parábola do bom samaritano, quando o levita e o sacerdote estão descendo para Jericó, porque era uma cidade albergue, era uma cidade dormitório. Aquilo era um engenho de produção, de engano e de morte. E Jesus chora porque ele tem alma. Jesus chora porque ele tem alma. E aí ele diz: o que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro e perder da sua alma? Eu queria te fazer uma pergunta essa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está nos assistindo, você que está distante, você que está próximo, como é que está o chão da tua casa? Será que não chegou a hora de arrumar? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhou dinheiro, mas perdeu a alma. Ganhou prestígio, mas perdeu a alma. Ganhou a possibilidade de ter bens que lhe promoveram conforto, mas perdeu a alma. Ganhou representatividade, expressão midiática, mas perdeu a alma. O que você daria em troca da sua alma? Como é que está a sua alma? Será que você está vivendo com uma alma anoréxica, aflita, angustiada, sedenta, de torrentes do Negueb que possam regar essa sequidão que se instalou dentro de você? Como é que está a sua alma? Como é que estão as suas relações? Como é que estão os seus empreendimentos? Como é que estão os seus sonhos? O que é que tira você da cama? Como é que está a sua alma? Eu não quero te dizer nenhum segredo essa noite. Vou fazer igual ao Beto. Vem, eu não quero te dizer nenhum segredo. Eu falo desse chão da tua alma. Vem. Porque chegou a hora de você arrumar, de você olhar para isso. Quando a gente pensa nesse versículo de perder a alma, a gente imagina que perder a alma é ir para o inferno. E a gente nem se atenta que o inferno já se faz presente na alma daqueles que não possuem alma. Que o inferno já se instalou. Porque inferno é insensibilidade, inferno é insensatez, inferno é você existir sem perceber o outro que está do seu lado. Inferno é egoísmo, é avareza. Inferno é angústia ansiosa de trazer dinheiro, de ganhar visibilidade, de ganhar prestígio, de ganhar espaço, de ganhar mídia, de ganhar like, de ganhar seguidores. Isso é inferno. O sujeito não precisa nem esperar essa dimensão que a gente não sabe exatamente como será, porque o inferno já se instalou nele. O salmista diz, no Salmo 116, angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza. Tem gente que está sufocado de inferno na alma e nem sabe disso. Está de inferno até o nariz e não percebe isso. E por que não percebe? Porque a alma morreu. Porque a alma foi relevada. Nesse tempo dos coaches, né? Que o cara diz que você tem que ser resiliente, que você tem que ser campeão, que você tem que chegar primeiro, que você tem que chegar no topo, que você tem que ser trator, senão você vai ser asfalto, 10 passos para a vitória, 5 passos para ser um executivo de sucesso, 7 passos para um casamento feliz, 10 passos para você conseguir se aposentar antes dos 50, e é tanta coisa, é tanto ensinamento, é tanta vã filosofia. O sujeito pensa que é o super-homem, ele perde a alma.
porque não há espaço para perder, porque não há espaço para cair, porque não há espaço para quebrar, porque não há espaço para desistir, porque não há espaço para titubear, porque não há espaço para chorar. E eu quero lhe dizer uma coisa: a vida tem todas essas estações. Por isso, em Jesus, são bem-aventurados os que choram. Porque os que choram são os que se compadecem, são os que enxergam a miséria humana, são os que percebem a podridão da sociedade, são os que se sensibilizam diante da tragédia humana que se repete diante dos nossos olhos todos os dias. Mas a nossa alma está com um carnegão, está com uma couraça, está com uma carapaça, está com uma camada asfáltica, que os sentimentos e as sensações não passam mais. Nós estamos blindados, nós estamos, como diz a canção do Pink Floyd, confortavelmente anestesiados. Como é que está a tua alma? Será que não está na hora de arrumar? Será que não está na hora de repensar? Será que não está na hora de esquadrinhar, como diz o profeta Isaías em Lamentações? Diante de uma nação arrasada no exílio babilônico, ele vai para a margem do rio, chora e diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Davi dizia: o meu pecado está diante de mim, eu enxergo, eu o encaro, eu não fujo dele. Como é que está a tua alma? Como é que está o chão da tua casa? O que foi que aconteceu com você? Como é que estão os teus dias? O que é que você está vivendo? Tem gente que está com a alma esmagada de aflição, de angústia, de ansiedade, porque não sabe como é que vai ser para pagar as contas. Tem gente que perdeu o emprego e entrou em desespero. Não obstante o pão nunca ter faltado na sua mesa, mas ele entra numa angústia e num conflito, num redemoinho existencial profundo, que a alma está esmagada. Gente que está sem alma porque as relações afetivas se dessignificaram, casamentos que perderam o sabor, que perderam a cumplicidade, que perderam a profundidade, são rasteiros, são rasos, são ribeiros que secaram no calor dos dias. Como é que está a tua alma? Tem gente que não tem alma porque está trancado em si mesmo, não se assume, não se enxerga. Ah, quanta gente me ligou! Gente que não consegue assumir a sua própria feição, a sua própria constituição, gente que está no armário. Não tem coisa pior do que você andar contra a sua própria natureza, só acaba com a sua alma. Gente machucada, gente traumatizada de abuso familiar, de competição entre um irmão e o outro, que o pai privilegiava, a mãe privilegiava, a alma ficou esmagada, machucada, gente que se separou, separação dramática, que produziu angústias de alma, gente que perdeu quem amava, que era um esteio, era um suporte, era um pilar de sustentação na vida, e a tragédia veio, levou, esbagaçou com a alma. Gente que perdeu o emprego, perdeu as posses, fez um negócio mal feito, uma sociedade que foi mal constituída, e aí a alma secou e perdeu aquela posição, perdeu aquelas possibilidades, perdeu aquilo que lhe dava sossego, que eram os seus bens, como aquele homem da parábola de Lucas, que tem os seus celeiros cheios e diz: agora eu posso descansar, porque os meus celeiros e a minha segurança estão nessas coisas. Aí Jesus diz: louco! Hoje vão te pedir a tua alma. E o que tu tens? Para quem será? O que é que você tem aí na sua alma, meu irmão? Meu amigo? Minha amiga? Meu companheiro de jornada? O que é que você tem na sua alma? Como é que está o chão da tua casa? Vem, porque está na hora de arrumar. E aí talvez você me pergunte: mas pastor, você aconselha muita gente, né? Você ouve muita gente, você se depara com muita situação, com muita circunstância, e aí você pode falar disso
com uma certa propriedade, mas você viveu isso? Vivi. Eu sei o que é perder a alma. Eu perdi a minha. Há 40 anos atrás, eu perdi a minha alma. Ali, pela metade da década de 90, eu perdi a minha alma num ativismo louco. Trabalhando para Deus e trabalhando para os homens e trabalhando para mim mesmo. Um emprego num banco, uma empresa e uma igreja que demandava de mim aquilo que a minha alma não suportava. Era workaholic, não parava. Era um encontro atrás do outro, um seminário atrás do outro, um culto atrás do outro, um cliente atrás do outro, uma viagem atrás da outra, um negócio atrás do outro. Não tinha alma. Fui perdendo a minha sensibilidade, fui perdendo a capacidade de enxergar as coisas boas da vida, fui matando quem estava ao meu redor, fui destruindo as relações que estavam próximas, fui cerceando, fui cortando, seccionando os veios que alimentavam o meu coração de alegria e de esperança. Eu fiquei com a alma cinzenta, os meus olhos ficaram encharcados de asfalto. Perdi a minha alma. Por isso eu não estou lhe falando aqui de um livro que eu li. Eu não estou lhe falando da história que alguém me contou e eu me emocionei. Eu não estou lhe falando da minha leitura acurada, sensível, criteriosa, disciplinada da Escritura, que me revela tantos que perderam a sua alma. Desde o pessimismo ali do Eclesiastes até as fraquezas dos homens e dos apóstolos do Novo Testamento, no extremo de Judas, na angústia da sua alma, que se joga do precipício, da angústia da alma de Elias, da angústia da alma de Jeremias naquele calabouço, da angústia da alma de Daniel naquela cova. Eu sei tudo isso. Mas eu sei também o que é perder a alma como experiência que se processou em mim mesmo, na minha própria história, num recorte da minha existência, quando eu, achando que podia ganhar o mundo inteiro, o mundo eclesiástico, ser um grande pregador, o pastor de uma igreja mundial, reconhecida com mais de 70 milhões de fiéis, quando pensei que criando produtos no momento de mundo, quando a internet surgiu, que você criava uma empresa na garagem, com 60 dias ela valia mais do que a GM. E eu disse, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar milionário. Comecei a trabalhar 16 horas por dia. Eu chegava em casa, era um farrapo. Eu comia, tomava um banho, deitava e dormia 2 horas e acordava com angústia profunda e um sentimento e uma sensação de que eu estava perdendo tempo, o meu concorrente estava acordado trabalhando. E, enquanto isso, eu tinha que fazer ponto com Deus, e eu tinha que pregar, eu tinha que ensinar, eu tinha que exortar, eu tinha que aconselhar, eu tinha que batizar, eu tinha que enterrar, eu tinha que ser o super-homem no pináculo do templo, transformando pedra em pão. Mas estava perdendo a minha alma. Se eu tivesse ouvido mais Beto Guedes nesse tempo, talvez o Espírito tivesse falado comigo, olha, isso não é nenhum segredo. Olha para esse chão da tua casa e vê que está na hora de arrumar. Porque Deus fala usando tudo, a graça comum se revela em todas as coisas. E quão triste e quão pobre seria o evangelho se tivesse preso, circunscrito, algemado e amordaçado às páginas da Bíblia. Deus fala de todas as formas, de todas as maneiras, para todo aquele que tem uma alma. Se ouvides a sua voz, diz a Escritura, não endureçam os corações.
Quem tem alma ouve, quem tem alma sente. Por isso que o salmista diz, os humildes ouvirão e se alegrarão, porque é gente que tem alma. É gente que não perdeu a sua essência num tempo onde tudo está se virtualizando, né? Tudo está se digitalizando, se baitificando, e a gente está se robotizando. Daqui a pouco estaremos nos hibridizando com máquinas, até que nos tornaremos uma delas. Se é que já não nos tornamos. Porque há muitas pessoas que eu conheço que nem robô se aproxima porque virou uma máquina e deixou de ser uma pessoa. Eu não quero te dizer nenhum segredo essa noite. Eu falo desse chão da tua casa. Vem, porque está na hora de arrumar. Esse é o tempo de você rever. Esse é o tempo de você repensar. Esse é o tempo de você se curar. Esse é o tempo de você se abrir para o novo. Esse é o tempo de você voltar a crer. Esse é o tempo de você voltar a se alegrar em Deus e apenas em Deus. E isso ser o suficiente para você. Porque a Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Força. Se quer força, ouça menos coaches e mais profetas. Esse é um tempo para profetas e poetas. Profetas que nos sacudam, nos confrontem, nos chamem à verdade, e poetas que nos mostrem a beleza de um mundo que está perdendo a beleza porque a alma das pessoas está morrendo. Porque as pessoas estão vivendo sem alma. E porque aquelas que ainda têm um resquício de alma, um fio de alma, estão perdendo a cada dia. Porque estão concentradas e empenhadas e disciplinadas em conseguir outras coisas, que só vão corroborar para continuar no processo de dessignificação, de desqualificação da alma. Até que o sujeito não tem mais sentimento, não tem mais emoções, não enxerga mais nada do que é belo, não tem a estética daquele que olha para o mundo com ética, mas a ética do reino de Deus. Eu não sei como você está, meu irmão. Não sei porque você veio aqui hoje. Mas se você entrou nessa sala virtual para ouvir esse amigo de Jesus, o amigo do Evangelho, e seu amigo. Talvez alguns aqui eu nem conheça pessoalmente, nem virtualmente, mas eu considero você meu amigo. Eu quero te dizer uma coisa essa noite, vem, porque está na hora de arrumar esse chão da tua casa. Talvez a tua religião tenha se constituído a grande promotora da morte da tua alma. Chegou a hora de você repensar e de você rever e de você ter a coragem de romper com tudo isso. Talvez você esteja como os sacerdotes de Israel, naquela engrenagem, fazendo sacrifícios tolos. Talvez você seja como os levitas no templo, fazendo as suas obrigações, declamando as suas liturgias e as suas oblações e os seus cânticos, mas a sua alma estava morta. E Jesus chora, olhando para o estado último daquela geração, perdida e desencontrada de si mesmo, do seu próximo e de Deus. E eu sei que muitos estão aqui dessa forma. Eu sei que você que hoje está me ouvindo, você está com a sua alma desconfigurada, você está desalentado, você está inquieto, você está ansioso. E eu queria te dizer que chegou a hora de você arrumar o chão da tua casa, ouvir a profecia do Beto Guedes, deixar que esse espírito entre no teu espírito para te renovar e te revigorar
e te tirar dessa prostração e desse montudo de cinza e te firmar na rocha, para que você sobreviva a esse tempo, porque, lembrando as palavras do apóstolo João, os dias são maus. Eu queria finalizar e queria só orar com você. E queria depois abrir aqui para que as pessoas se manifestem e a Glaucinha assume de novo o comando. Mas eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Aí onde você está, se concentre agora nessas poucas palavras do seu amigo aqui. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra que foi compartilhada, esse bate-papo gostoso, essa troca de experiência, essa reflexão sobre a alma e sobre aquilo que estamos fazendo contra a nossa própria alma, sobre esse chão da nossa casa e sobre essa premente necessidade de arrumar, de reformar, de reconsiderar, de repaginar, de reedificar, de reescrever, de reposicionar. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito visite essas pessoas, que o teu Espírito toque em cada alma, em cada coração, em cada consciência, que teu Espírito erga aqueles que estão nos vales de ossos secos e os recubra de pele, de músculo, de nervos e de tendões, e que o teu Espírito, Senhor, traga vida a esses tantos espíritos que estão adormecidos. Eu te peço que tu animes os cansados, fortaleça os quebrados, que tu, Senhor, dê esperança àqueles que estão desesperançados, que tu cures os que estão doentes, que tu abraces os que sentem à margem do caminho, que tu incluas os que se sentem fora do jogo, fora do trilho, fora do tempo. Que tu os faças saber que em Jesus e na sua cruz todos fomos incluídos e enxertados nessa videira com muitos ramos de vida para chegar à seiva e o genuíno leite do Evangelho na nossa própria vida e que em nós essa fotossíntese se faça para a esperança e para a misericórdia, de tal maneira que nós possamos dar frutos de verdade, de bondade e de justiça no chão dos dias, mas também no chão da nossa própria alma. É o que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. Amém.